Glória a Deus. O Senhor, Ele usa, irmãos, cada um de vocês de uma maneira especial. O Senhor tem falado poderosamente nessa noite conosco. Glória a Deus. E eu creio que os jovens, né, certamente, assim como o nosso irmão Oséias já falou, a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações. E também as irmãs que trouxeram saudação. É bem verdade que esses dias nós estamos ouvindo, né, a palavra do Senhor, falando sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. E a cada dia, irmãos, se aproxima, cada dia as coisas vão se apertando, vai ficando estreito, né? Então isso confirma que a vinda do Senhor está próxima. Nós lemos um texto no livro de Salmos 119, versículo 9 ao versículo 16, a qual nossa irmã Andréia fez a leitura, aonde vai falar, vai indagar como purificará, né, o jovem o seu caminho. Irmãos, nós, não só os jovens, mas toda a igreja, todos os crentes, os irmãos, os obreiros, todos nós precisamos purificar o nosso caminho, purificar a nossa vida. E eu hoje, irmãos, agora à tarde, eu e a irmã Cirlândia, nós aprendemos duas coisas novas nesse salmo. Não vou falar agora, depois, noutra oportunidade, falo para os jovens, algo muito maravilhoso, mas o que eu quero trazer, irmãos, que no Antigo Testamento, na velha aliança, haveria a necessidade que trouxesse um novilho, trouxesse um animal, levasse até o sacerdote, e o sacerdote faria expiação por o pecado daquela pessoa. Louvado seja Deus. E no livro de Hebreus, irmãos, fala isso, Hebreus capítulo 9, versículo 13, vai falar: porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne. E aí, irmãos, vem para a nova aliança. O próximo versículo fala do tempo da graça, do tempo a qual nós estamos vivendo. Ele vai dizer no versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras morta a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, há uma oferta e há um propósito da oferta. Não é só a oferta para nos purificar, digamos, uma vez, e nós cair nas nossas vãs maneiras de viver, né, ou nos pecados, naquilo que o mundo oferece. Não. O versículo vai dizer, irmãos, que é para que nós possamos fazer o quê? Para que possamos servir ao Deus vivo. Então esse é um dos propósitos, para que nós possamos ter acesso ao Senhor, para que possamos ter essa ligação com o nosso Deus. Um dia nós não tinha essa liberdade, mas a partir do momento que Jesus Cristo ele morre naquela cruz, o véu do templo se rasga, e também essa barreira que havia, aonde o homem não tinha essa liberdade de se ligar com o Senhor Deus Todo-Poderoso e também de falar com Ele, de conversar com Ele. Mas hoje, irmãos, o Senhor purificou você. Você, senhora, você jovem, criança, obreiros, igreja. O Senhor purificou você. Não foi para você praticar os pecados, deleites
não para você viver de qualquer jeito. O Senhor lhe purificou para que você venha servir ao Deus vivo com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo, irmãos, o Senhor, na verdade, apóstolo Paulo, quando ele vai aconselhar o seu filho na fé, os jovens sabem quem é considerado o filho na fé de Paulo, quem seria o filho de Paulo, que sempre o pastor, os irmãos falam. Quem sabe? Pode falar, irmãos. Timóteo. Ele vai aconselhar Timóteo e ele diz, olha, e o versículo fala isso: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, Paulo, ele não estava nos momentos muito bons, né, da sua vida, mas ele vai aconselhando o seu filho para que ele possa ser firme. Louvado seja o nome do Senhor. Mais na frente, no versículo de número 16, diz assim: mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que dela usam passarão a impiedade ainda maior. Meus irmãos, Paulo ele está ali aconselhando a um jovem obreiro. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo que nós devemos evitar, está falando de Timóteo, evitar as conversas vãs e profanas. Às vezes, irmãos, começa com coisinha pouca. Quem falou de coisinha pouca? Acho que a Vanessa começou, sei. Alguém falou de coisas pequenas. Foi Edvan. Falou de coisas pequenas. E às vezes, isso aqui pode alguém achar que é pequeno. Não, é só uma gíria. E estamos só falando aí uma gíria. Né, irmãos? E aí depois essas gírias vai levar o quê? Para impiedades ainda maiores. Coisas piores. Ali é só uma ligação, é só um degrau para ir piorando, ir piorando, ir piorando e se afastando do Senhor. E aí, irmãos, no versículo 21, o apóstolo Paulo também falando a Timóteo, ele vai dizer: se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza, o Senhor, Ele quer que nós, os jovens, obreiros, senhoras, sejamos vasos de honra na casa de Deus. Sejamos o exemplo, que não haja, que sejamos irrepreensíveis, irmãos. Isso é muito importante. E é a vontade do Senhor, é que sejamos irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai olhando aí, se não tem algo que precisa ser modificado, se não precisa ser mudado. Porque o irmão Claudiano não pode mudar. Mas o Espírito Santo tocando no seu coração, quebrantando aí, balançando aí, ele vai mudar. Ele vai transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, você não sei. Então fala de Senhor, sonda o meu coração. Fala com o Senhor, diz: Senhor, sonda, o Senhor me conhece. Se há alguma coisa em mim que não te agrada, sonda e toca o meu coração. O Senhor vai falar com você, irmãos, tenho certeza. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele aconselha muito a Timóteo. A gente vê muitos conselhos no capítulo 2, desse capítulo 2, irmãos, versículo acho que é o versículo 22, vocês podem ler, capítulo 2, versículo 22, ele vai falar para os jovens, né? Irmão Blenício, lê aí. Em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo 2, 22. Para nós fazer algumas coisas aí. Foge também do desejo da mocidade e segue
a fé e a caridade, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Devemos fugir dos desejos carnais, essa é a palavra, né? Que nos tenta, né, nos envolver, mas devemos seguir aqueles que com coração puro invocam o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê, irmãos, que há muitos jovens na Bíblia que fizeram a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente não vê eles envolvidos, né, com essas coisas do mundo. A gente via a diferença naqueles jovens. Por isso estão aqui como exemplo. E eu posso citar alguns. Já foi falado sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que inicialmente foram escolhidos pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, mas posteriormente mostraram outras qualidades. Eles não negaram o Senhor. Temos também Davi, que foi escolhido. Davi não estava fazendo as coisas do mundo para chamar a atenção do Senhor, não. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, defendendo dos ursos, do leão, obedecendo os pais. José também, outro jovem, irmãos, que foi abençoado. E o tempo passa, e eu sou muito grato ao Senhor